Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 20, no verso 23. Nós estamos com a nossa série Deus das Montanhas e dos Vales, e eu acredito mesmo que nessa noite, como foi de manhã no nosso culto da manhã, Deus tem uma revelação para a sua vida. Você pode olhar para as suas circunstâncias hoje e muitas vezes as vozes que tentam nos direcionar, porque a verdade é que não importa quantas vozes você ouça, o importante é qual voz você vai acreditar. É isso que define a nossa caminhada. Mas muitas vezes vozes tentam nos tirar do lugar da bênção, do lugar da graça, do lugar da restauração. E muitas vezes nós não conseguimos compreender por que circunstâncias se apresentam na nossa vida, coisas acontecem e nós não temos respostas para isso. É nesse momento que a nossa fé prevalece diante das circunstâncias. E a verdade é que o cristão precisa sempre ter essa resposta diante de crises, diante de circunstâncias, e ainda mais quando o dia bom vem, porque nós temos a dificuldade de reconhecer de forma poderosa Deus nos dias bons. Nós fazemos uma oração agradecidos, mas logo reconhecemos também nossos méritos naquilo que aconteceu. Aconteceu, foi bênção de Deus, mas também tem a ver com a minha disciplina, também tem a ver com o meu esforço. Mas quando vem o dia mau, então parece que nesses momentos nós temos coragem de expor as nossas limitações e fragilidades. Porque seria muito bom que quando desse certo, quando as coisas acontecerem do jeito bom, nós reconhecêssemos também as nossas limitações e dizer: Deus, tudo isso tem a ver com o Senhor, não tem a ver comigo. Mas verdade é que isso só acontece quando parece que as coisas estão erradas. Então nós temos essa condição de erguer a nossa voz e dizer: Deus, eu estou em um momento difícil da minha história, eu não consigo entender, e eu permito muitas vezes que o desespero, que a ansiedade venha a nos direcionar as nossas escolhas, os nossos posicionamentos. E quando eu permito que essas coisas tomem decisões por mim, circunstanciais, eu me permito que as circunstâncias definam as minhas escolhas. Então, verdadeiramente, em alguns momentos da minha vida eu vou errar, vou me afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Essa série, Deus das Montanhas, o Deus da montanha também é o Deus dos vales, se refere a uma condição muito simples na nossa história. É reconhecer que em cada momento Deus está presente, Ele continua sendo Deus. Muitas vezes você ora de forma desesperada, muitas vezes você ora com uma ansiedade no seu coração. Então você quer acelerar aquilo que pode ser feito na sua história e na sua vida. Bom, diante das nossas crises, diante das nossas ansiedades, Deus continua da mesma maneira. Deus não se move por nossos desejos, nem pelas circunstâncias que nos rodeiam. A Bíblia diz que Ele continua o mesmo, que Ele continua assentado no seu alto, sublime trono. Isaías tem uma visão, em Isaías capítulo 6, ele tem uma visão, e a visão que ele tem, ele diz: Deus está sentado no seu alto, sublime trono. Todas as coisas estão acontecendo, circunstâncias difíceis, duras, pecados, e Deus continua sendo Deus. Mas quando chega em Apocalipse, João também tem uma revelação de Deus. No livro de Isaías, Isaías diz que viu Deus e viu os anjos declarando glória, majestade ao único Deus poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
Mas quando João tem a revelação também de Deus, ele olha e a visão que ele tem é Deus assentado no seu trono, e os anjos ainda estão lá declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Escute, são mais de 500 anos de diferença, e Deus ainda está da mesma maneira, porque Deus não se move pelas nossas necessidades, nem por nossas circunstâncias. É assim que Ele faz. Então, o Deus da montanha é Deus dos vales, tem revelações claras para nós. Eu olho para a minha situação, e as vozes vão dizer: essa é a sua situação, tristeza, amargura, perda, fracasso, essa é a sua situação. Mas quando eu busco Deus e penetro no lugar de adoração, Deus então vai olhar: olha, eles estão dizendo, essa é a sua situação, e é mesmo. Nós somos cristãos, nós não precisamos ser negacionistas e dizer: olha, não existe crise, não existe problema. Não é isso que Deus espera de nós, isso não é fé. Ficar declarando: vai dar tudo certo, como uma forma de tentar trazer pensamentos positivos, não, isso não é fé. Então Deus não quer que eu negue a existência de crise. O que Deus quer é de que, mesmo diante da existência de crise, eu ouça a voz dEle me dizendo: está tudo bem, eu continuo sendo seu Deus, eu continuo tendo todas as coisas no meu controle. É assim que Ele faz. E porque nós não entendemos isso, corremos atrás de respostas, corremos atrás de soluções, corremos atrás de dar resposta a alguma circunstância, e na maioria das vezes vamos errar, vamos falhar. Por quê? Porque acreditamos que Deus é Deus quando Ele está dando tudo certo, e parece que quando as coisas estão dando errado, Deus não tem todo o poder necessário para mudar a nossa história. A verdade é que nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, porque estamos limitados e presos nessa atmosfera, nesse tempo, nesse mundo. Nós não olhamos para uma coisa eterna, porque quando nós passarmos a olhar para aquilo que é eterno, então, aquilo que é duradouro, então o medo, a dúvida vai embora, porque eu sei que o mesmo Deus que me direciona hoje, na eternidade estará comigo. Ele estará comigo. 1 Reis capítulo 20 conta a história do povo de Israel, do rei de Israel. Se você, durante essa série, ainda não leu esse capítulo, eu convido você a fazer isso em casa. Leia a Bíblia. Hoje de manhã eu disse isso. O maior problema dessa geração cristã é que a gente está aprendendo a viver de pregações, de vídeos, de seminários que a gente ouve, que a gente assiste, ao invés de se voltar para a palavra. Escute, nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu isso? E esse é o grande segredo. Sabe, nós estamos sendo influenciados a buscar Deus através de um vídeo, ao invés de buscá-lo através da palavra. Paulo vai dizer a Timóteo: pregue a palavra, leia a Bíblia. Ele não fala para Timóteo: espere que alguém venha pregar para você, espere que alguém venha te dar uma revelação. Ele fala: olhe para a palavra de Deus e leia, medite nela todos os dias. Por que isso parece difícil para nós? Por que isso parece impensável para nós? Porque nós não estamos enfrentando o dia mal. Agora, quando nós enfrentamos o dia mal, é sempre o tempo que você mais ora, é sempre o tempo que você vai para a Bíblia. Eu conversei com uma pessoa hoje pela manhã, ele me falou: eu ouvi a sua palavra de manhã e eu estou vivendo isso, várias fases. Uma fase eu estou bem, outra fase eu estou mal, uma fase eu estou bem, uma fase eu estou mal. Não é isso que Deus tem para nós. Deus é um Deus constante, imutável, não há sombra de mudança nele. Deus não muda, e Ele espera que eu e você também façamos isso, que andamos de uma forma linear, dizendo: Deus, eu tenho uma constância com o Senhor, eu busco o Senhor. O grande segredo da vida cristã não é o tipo de igreja que eu frequento, qual a placa que eu vou. O grande segredo da vida cristã é o quanto eu me dedico a viver a vida com Deus. Deus está buscando um relacionamento conosco desde o princípio. O Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é a base para a nossa vida cristã. E lá no início a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias. Quando que Ele vinha?
Todos os dias. Quando eu namorava a Ana, minha esposa, nós se esforçávamos para nos ver todos os dias. Todos os dias. Eu já contei algumas vezes que eu entrava no meu trabalho mais tarde, ela entrava na aula, e aí eu acordava pelo menos 1h30 antes, só para pegar o ônibus com ela. Por quê? Porque havia paixão no meu coração. Então, se fosse 40 minutos até o local, eu aproveitava aquele momento. Pasme, irmãos, eu estou falando de 25 anos atrás, ou mais, namoro, né? 27 anos atrás, 28 anos atrás. E nós queríamos, e sabe, eu via ela de manhã, ela ia para a aula, na hora do meu almoço, eu não almoçava, tá bom, solteiras? Casa com um cara que não dá bola, que não dá atenção para você, que não se esforça, que você vai ver o que você vai passar na mão desses caboclos. Olha só, na hora do meu almoço eu não almoçava, eu ia me encontrar com ela no tubo do ônibus, você lembra disso? O tubo, existe tubo ainda, né? Tá lá, o tubo, e ela ficava para o lado de dentro, eu ficava para o lado de fora, para a gente poder ter mais um tempinho junto. De noite, eu tentava passar para pelo menos um pouquinho, meu sogro era muito chato, ele tô brincando, irmãos, é uma benção. Mas ele ficava lá, dando aquelas tosse, sabe tosse, quando dá crise de tosse, porque a filha está com o rapaz, e ele tossia, eu já sabia, mas eu me esforçava, isso era quantas vezes por semana? Todos os dias, eu me esforçava todos os dias para estar com ela. Agora, a gente vive, pela manhã, eu estava olhando algumas circunstâncias na nossa igreja, e eu falo assim, irmãos, eu queria ser pai de todas as moças dessa igreja, eu ia botar tanta gente para correr, eu ia botar tanta gente para correr, porque existem pessoas que pastor, que eu estou apaixonado, eu estou isso, eu falo, vamos lá, irmão, vamos orar, vamos estar juntos, Deus vai direcionar. E aí eu vejo a moça aqui no culto, e o rapaz não está no culto, eu falo assim, o miserável ficou dormindo, e eu vou dizer para ela, não dê atenção mais para esse cara, não dê, porque ele devia estar aqui, nem que fosse para te ver, nem que fosse, mas ele devia vir por Deus, não, mas que se fosse para te ver, já era um bom sinal. Então a gente quer viver uma vida cristã, baseada naquilo quando dá. Vamos lá, quantos são solteiras aqui, solteiro? Erga sua mão. Você já pensou em se relacionar com alguém? Eu não sei seu nome, mas não tem problema, por isso que eu vou usar, porque fica mais informal, né? Você já pensou em se relacionar com uma pessoa, né? Se você estiver pensando em namorar, não sei e tal, e a pessoa fala assim, viu, a gente podia começar a orar para namorar, e ele fala assim, vamos ver o dia que der, a gente não, né? Como assim? Então, vamos ver, a próxima vez, como a próxima vez, não faz sentido, a gente faz isso com Deus o tempo todo, mas quando o dia mal chega, eu ergo minhas mãos e falo, Deus, cadê você? E Deus fala, cadê você? Cadê você? Onde você estava? Por onde você tem andado? Do início até o fim, quando termina Apocalipse, no início, Gênesis, Deus fala, eu venho me relacionar com você. No último livro, a Bíblia diz, Deus estará conosco. Deus sempre quis se relacionar com você. É sempre, busque Ele e você o encontrará. Encontrará respostas. Irmãos, é difícil ser pastor nessa geração, porque essa geração é fast food, eles querem um negócio que, sabe, você passa a semana inteira fazendo coisas impensáveis e vem para o culto achando que eu tenho a obrigação de em 1h e pouquinho resolver os seus problemas. Nunca serão, jamais serão resolvidos, porque o culto é apenas a nossa adoração a Deus. Se você vem na igreja achando que vai receber algo, você está redondamente enganado. Na igreja, no culto, eu venho para oferecer, não para receber. E alguém pode perguntar, então quando é que a gente recebe? Lá no seu quarto secreto, na sua casa, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de jejum. Jejum, até um arrepio, né? Porque jejum ficou fora de moda, ninguém mais fala nisso, acabou. Não, isso aí era para antes. Não, é a forma que eu tenho de me relacionar com Ele, é a forma que eu tenho de experimentar a graça dEle sobre mim. E por que erramos? Porque falhamos? Porque não conhecemos a palavra, não lemos a Bíblia. Eu levanto triste, abatido, frustrado. A palavra de Deus me impulsiona. Porque está abatida a minha alma? Por que você está triste?
Se alegre no Senhor. Eu preciso me alegrar nele, encontrar. Eu não tenho motivo. Você está vivo. Então eu não queria estar vivo, mas Deus te deu a vida mesmo sem você querer. Da mesma forma que Ele pagou o seu pecado sem você pedir. Esse é o seu Deus. Ele não espera o seu favor. Ele te dá o favor dele. Ele derrama a graça sobre você. Quantos entenderam isso? Diga amém. Olha o que ele diz no versículo 28. 23. Versículo 23. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe disseram: os deuses deles são deuses das montanhas. Tem um monte de gente que é que nem os sírios, não conhece Deus. Tem um monte de gente dentro da igreja que é que nem o povo sírio, não conhece a Deus. Olha o que eles falam: os deuses dele. Primeiro que não tem Deus, só tem um. Vou falar de novo, que você não entendeu. Primeiro que não existe deuses, só tem um Deus, só Ele. Isso mostra que os sírios não conhecem. Tem um monte de gente dentro das igrejas que não sabe disso. E ele diz: o Deus deles é Deus das montanhas, por isso foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nos vales, com certeza seremos mais fortes do que eles. A estratégia do diabo é achar um ponto fraco na sua vida. A estratégia do inimigo é achar uma área de fragilidade. E todos nós temos áreas de fragilidade. Todos. Você pode se achar: eu sou muito forte, eu sou muito emocionalmente, irmãos, todos nós temos uma área de fragilidade, e o diabo vai usar essas áreas para tentar nos atacar. Escute, ele tentou contra a sua vida, você permaneceu firme, então agora ele vai olhar uma área que você tem necessidades, áreas que você está dependente, e ele vai tentar agir nessa área, para tentar te tirar da presença do Senhor. Então, o rei da Síria toma uma decisão, e ele diz: então vamos atacar no ponto fraco deles. Escute, Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa. A situação pode ser contrária, mas Deus tem uma revelação para a sua vida nessa noite. A situação pode não parecer boa. E sabe, irmãos, eu falei de manhã, o grande segredo é reconhecer que não está bem. As pessoas querem gente de verdade. Conversava com o meu pastor esses dias, e a gente estava conversando, e eu falei: cara, eu não tenho problema, eu vou chegar lá e vou dizer assim: ó, eu errei com a minha esposa, errei com alguém, e eu vou dizer assim: eu sou falho. Não, mas você é pastor, se você falar que é falha, você vai perder crédito. Pelo contrário, se eu ficar aqui falando para vocês: eis que vocês estão olhando agora para quem não falha, você vai achar: como assim? Como assim? A minha esposa vai olhar para mim e falar assim: quê? Meu filho vai olhar e vai dizer: como isso? Meus netos vão dizer: como não erra? Claro que a gente erra. Sabe, ser uma pessoa que é de carne e osso não é errado. Ser uma pessoa que se revela. Eu não estou dizendo para você sair por aí contando problema para os outros, apesar que muitos fazem isso, mas estou dizendo para que você não vista uma capa de super-homem, de que está tudo bem, de que está tudo certo. Quando as coisas não vão bem, eu preciso ser sincero, eu preciso ser alguém autêntico diante de Deus. Fala para quem está do teu lado assim: seja autêntico. Porque hoje o que mais tem é gente fake. O que mais tem é gente fake. Diz que está feliz, mas está triste. Diz que tem Deus, mas não crê. Diz que confia, mas duvida. É fake. Seja autêntico. Pastor, então como eu faço quando eu estou com dúvida? Diga: estou com dúvida. Pastor, então como eu faço quando eu estou com medo? As pessoas vão dizer: mas você não serve a Deus? Eu vou dizer: eu estou com medo. Mas você tem que ter coragem. Fala assim: cuida do seu medo, deixa o meu comigo. Eu estou com medo, eu tenho dúvida, está tudo bem. A Bíblia diz que Deus é nosso Pai, Ele nos entende, Ele sabe. A graça dEle foi derramada sobre nós, amém? Não a justiça de Deus virá nos últimos dias, quando nós estaremos diante do trono e seremos julgados pelas nossas atitudes e comportamentos. Aí virá a justiça, mas agora Deus está derramando misericórdia e graça sobre a minha vida. Então para que eu vou me enganar? Ou para tentar enganar Deus, eu vou ser sincero e dizer assim: não estou bem, estou com dúvida, essa situação está assim, essa situação me tira a paz. Diga para Ele: você devia ser crente. Não, você devia ser quem você é.
um filho amado por Ele, Deus se revelará na sua dor. Obrigado pelo seu entusiasmo, eu esperava isso mesmo. Porque a gente espera que Deus se revele quando dá tudo certo. Mas quando é que Deus verdadeiramente se revela para nós? Não é nas nossas lutas, não é nas nossas limitações que verdadeiramente Ele se revela. E alguém diz assim: como você superou isso? E você vai dizer assim, a pessoa diz, eu não conseguiria superar. E você diz, eu também não. Mas como você superou? Você está aqui, você vai assim, foi Deus. Foi Deus, Ele me levou para aquele lugar. As características de Deus, sabe, aquilo que prova o poder de Deus sobre nós aparece nesses momentos. Foi quando Pedro começou a afundar, que Jesus estendeu a mão e pegou ele. Foi quando Abraão foi matar Isaac, que Deus proveu o cordeiro. Foi quando Daniel foi jogado nas covas dos leões, que Deus fechou a boca do leão. Eu esperava que você ia estar mais animado essa noite, juro, irmão. O pessoal de manhã estava bem animado. Vamos trazer o pessoal de manhã para a noite, irmão. Vocês vão tudo embora. Foi quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego, que você talvez não deva nem saber quem é, mas eles eram jovens de Israel que foram levados para a Babilônia e disseram: vocês não podem adorar a Deus. E eles disseram: nós vamos adorar a Deus. O rei disse assim: eu vou jogar vocês na fornalha. E ele disse para o rei: fique sabendo, ó rei, que o Deus a quem servimos, Ele é poderoso para nos livrar das suas mãos, Ele é poderoso para nos tirar da fornalha, mas se Ele não nos tirar, simplesmente morreremos, mas não nos dobraremos à estátua do rei. Isso é fé, é apesar das circunstâncias, não é pelas circunstâncias. Quando foi que o quarto homem apareceu na fornalha? Quando ela estava acesa 7 vezes mais. Você está pronto para enfrentar uma fornalha 7 vezes mais? Não, pelo amor de Deus. Pois é, mas você não define a circunstância, você só define a sua fé. Você não tem como evitar as circunstâncias. Versículo 28. O homem de Deus foi ao rei de Israel, ele disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é Deus das montanhas e não dos vales, eu, diz o Senhor, eu entregarei esse exército nas tuas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Você vai saber. Falei para quem está do teu lado, você vai saber. Você pode pensar que não tem jeito. Agora, por que Deus nos leva a enfrentar os vales? Não seria tão bom que a gente vivesse apenas nas montanhas, onde as vitórias parecem que se destacam mais? Porque Deus nos leva aos vales. Eu quero te dar 3 razões da existência dos vales para a nossa vida. Primeiro, a primeira razão dos vales é para que Deus se mostre como Pai na sua vida. Deus não tem prazer no vale. Deus não tem prazer na crise. Deus tem prazer no que o vale e a crise proporcionam em nós. Se eu sair daquela crise fortalecido no Senhor, então o propósito daquela crise, que Deus não se alegrava, mas agora Ele se alegra. Olha como meu filho, olha como a minha filha superou isso. Porque está cheio de crente que diz: eu tenho fé, eu superei essa crise, eu superei esse problema. Superou mesmo, mas deixou um rastro de destruição para trás, deixou um rastro de ofensas, de mágoas. Não é isso que Deus espera. Então a primeira razão dos vales das nossas vidas é que eu aprenda a confiar em Deus como Pai nos momentos difíceis da nossa vida. Ele nos levará a águas tranquilas. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia para as águas tranquilas. As águas estão agitadas onde você está. As águas estão agitadas na sua família. As águas estão agitadas nas suas emoções. Descanse nele. Aprenda a experimentar a paz de Deus, que excede o entendimento. Porque o entendimento muitas vezes nos leva a duvidar da promessa. Será que foi Deus? Será que Deus vai fazer? O entendimento nosso racional muitas vezes nos impede de viver o sobrenatural, porque o sobrenatural não tem explicação naquilo que é racional. Não dá para explicar. Como é que dá para explicar
4, 5 pessoas curadas de câncer nessa igreja? Não dá. Nós temos algumas aqui, quer ver? Ó? Carla, 1. Vai ficar de pé, vai ficando. Carla, 1. É porque eles não tiveram câncer, por isso que eles não aplaudem e não glorificam a Deus pela sua vida. Porque se eles tivessem câncer, estaria pulando. Oséias, cadê Oséias? Eu vi aqui, tá lá, olha lá, olha lá, olha lá. Oséias, Marcos, tá aqui. Tem mais alguém? Deve ter mais uns perdidos. Tá tudo aí, tá aqui. Como é que explica isso? Como é que a gente pode explicar isso? Teve um testemunho. Obrigado, gente. Agora já estão se exibindo. Teve um testemunho que a pastora comentou comigo essa semana, de alguém que fez um exame e não tinha mais nada. Uma pessoa procurou um pastor conhecido nosso, ele tinha se afastado da igreja. Isso é muito normal, né? Eu me afastei. Aí foi para o mundo e voltou para a igreja carregando o vírus HIV. E ele voltou desesperado, dizendo assim, eu estou assim, eu vou morrer, é isso. E o pastor, então, disse, eu vou orar com você. E o pastor orou com ele, declarou cura sobre a vida dele. Bom, passou algum tempo, ele ainda está com AIDS. E aí ele foi para o médico fazer um outro exame, para trocar remédios, para fazer aqueles coquetéis. E ele fez o exame, não fez o exame porque ele queria saber se estava, não, ele fez o exame porque era rotineiro, tem que fazer sempre. E ele fez, e quando ele fez, o médico chamou ele, falou assim, chama esse rapaz, manda ele vir para cá. E ele veio, o médico trouxe o exame, colocou diante dele e falou assim, o que você fez? Ele falou, como assim, o que eu fiz? Eu não sei o que você está dizendo. Ele falou assim, você não tem mais nada. Ele foi curado. E aí, se eu sou o pastor, eu falo que nem Jesus falou, vai e não peques mais, porque senão vai acontecer coisa pior. Foi Jesus que falou, irmão. Está na hora da gente começar a ameaçar também. Ameaça o cara, fala assim, vai, se você voltar para o mundo, você vai morrer. Porque daí, foi Jesus que falou. Não sou eu. Como eu vou explicar isso? Pede para essas pessoas explicarem isso. Não tem explicação, porque é sobrenatural. E eu preciso andar nesse nível, confiando no Pai Todo-Poderoso. Aquele que confia no Pai não teme. Não teme. Eu me lembro que meu pai viajava, minha mãe e meu pai devem estar nos assistindo lá. E meu pai viajava, ele era caminhoneiro. E eu lembro que quando meu pai não estava em casa, a gente fechava as portas, fechava as janelas e colocava coisas atrás da porta. Cada ideia que a gente já teve, né? A minha esposa um dia colocou panela atrás da porta. Eu falei, tá, é tipo para o ladrão assustar, né? Mas eu lembro que quando meu pai não estava, a gente passava calor dentro de casa, não podia abrir. Jacarezinho é uma das cidades mais quentes do Paraná. E a gente passava muito calor, estava tudo fechado, porque a gente tinha medo. Mas quando meu pai chegava, naqueles dias que eles estavam lá, a gente dormia com a janela aberta, dormia com as portas, não se preocupava. Por quê? Porque o Pai estava presente. O Pai está com você. Acredite, o vale é necessário para você reconhecer a Deus. Mas eu não queria. Tudo bem, mas a gente não controla as circunstâncias da nossa história. Vão acontecer. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer, olha, eu venci o mundo, para que o mundo e suas atribuições não exerçam poder sobre você. Escute isso, Jesus está dizendo, eu venci, para que o medo, para que a dúvida não tenham mais poder sobre você, para que a mágoa, a ferida não possa exercer poder do mundo. Não há poder que possa nos tirar. Romanos capítulo 8 vai dizer, nos afastam de Deus. Escute, eu estou passando por um vale, eu estou passando por uma luta, isso não te afasta de Deus. Deus está presente. Aí você diz, eu não estou enxergando Deus. Nós cantamos uma canção aqui que diz assim, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. A versão diz, meu Deus não para, mas na verdade o que eu gosto é, meu Deus não falha. Fala para quem está do teu lado, meu Deus não falha. Aí você pode dizer, falhou comigo, não falhou.
não falhou. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vou falar de novo. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas Deus está no controle. Acredite, isso vai servir para você no dia mal. Segunda razão pelos vales. Os vales são necessários para o nosso crescimento. Crescer dói. Crescer faz parte da nossa trajetória, da nossa jornada. A tentação provê a cruz. Porque fomos tentados e pecamos. Então, foi gerado uma salvação pela cruz. Deus não tem prazer em nossa aflição, mas Deus tem prazer naquilo que é produzido em nós, nos momentos de pressões. Escute, algumas das melhores coisas são produzidas através de pressão. O vinho é um recipiente fechado. O azeite, pressão. O ouro, fogo. Tudo que traz pressão. A pérola, fricção, que traz a pedra preciosa. Você está sendo testado? A Bíblia diz que depois de testado e aprovado, você recebe revelação. Terceira razão pelos vales. Os vales são necessários para novas revelações de quem Deus é. Os vales revelam características de Deus. A provisão. Eu estou num vale, estou desempregado. Deus será provisão. Diga amém. Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir, mas depois que ele passa pela prova, ele fala: agora eu ando contigo. Você entendeu? Antes ele dizia: eu te conheço de ouvir falar. Ele não andava com Deus, ele só ouvia falar. E como muita gente diz assim: eu conheço fulano de ouvir falar, eu nunca conversei com ele. Jó está dizendo: antes da prova na minha vida, a prova te aproxima de Deus. Antes da prova, da provação, antes do vale, eu ouvia falar, mas depois do vale, eu caminho contigo. O Senhor está comigo. O vale me faz crescer. O vale é o cenário ideal para os milagres de Deus. Eu não sei que tipo de vale você está passando, mas existem algumas verdades também sobre os vales que você precisa levar para sua casa hoje. Primeiro, saiba, no vale o Senhor está com você. Salmo 46, versículo 1, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quantos creem, diga amém. Agora, quando você está precisando de socorro, diz a Bíblia, socorro bem presente na angústia. Quando você está nos piores dias da sua vida, Deus não é só presente, Deus é bem presente. Você entendeu isso aqui? Quando a pressão aumenta, Deus se faz bem presente. Uma outra verdade do vale é de que o pecado não faz separação. O pecado faz separação, o vale não, a luta não. Romanos capítulo 8, versículo 35. Põe na tela para nós, irmãos. Romanos 8, 35. Olha só, que revelação poderosa. Isso tudo é Bíblia, que você poderia usar nos seus dias difíceis, mas você prefere trazer à memória aquilo que é infelicidade, aquilo que é dúvida, aquilo que é tristeza. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Você viu que tem uma interrogação ali? Pergunta para quem está do teu lado: quem vai nos separar do amor? Aí ele diz assim: será tribulação? Será tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? O que pode nos afastar desse amor? Ele continua, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O que esse versículo quer enfatizar é:
As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: não tem salvação. As pessoas vão dizer assim: quero ver agora se livrar disso, quero ver a fé, quero ver ele, quero ver ela superar isso. É isso que o inimigo começa a soprar na nossa mente, tentando nos convencer de que Deus não está presente e de que o amor dele não está em nós. Ele está dizendo: todos os dias enfrentamos como se fosse a morte. Versículo 37. Mas, repita comigo: mas, entretanto, todavia, em todas as coisas, repita de novo: em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada. As circunstâncias não definem o seu futuro. Se levante, erga a sua cabeça. O Deus das montanhas também é o Deus do seu vale. Mas não acabou. 38. Olha que coisa poderosa. Pois estou convencido. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: eu estou convencido. Irmão, você precisa se converter. Amém? Mas você precisa se convencer também. Porque eu conheço de gente que se converteu, mas não se convence. Deus está no controle de tudo. Ele fala: eu estou convencido. Agora, por que ele está convencido? É só você ler as cartas de Paulo todas essa semana que você vai entender. Por que ele está convencido? Porque tudo que ele enfrentou, prisões, ameaças de mortes, apedrejaram ele, acharam que ele estava morto, traíram ele, enganaram ele, deixaram ele sozinho. Tudo isso que ele passou, caluniaram ele, tentaram matá-lo. Ele teve que fugir por um cesto, descido pelo muro, porque ia morrer. Ele está dizendo: eu estou convencido. Pelo que você está convencido? Por tudo que eu passei, e eu estou aqui. Tudo que eu enfrentei era para mim estar morto, não era para eu estar aqui, não era para eu estar experimentando isso, mas eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, ele continua, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor está lá, irmão. Está lá, está lá. Acredite. Acredite. O vale nos faz acreditar que Ele está presente. A Bíblia diz que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Nós cantamos isso no Natal: Emanuel, Deus conosco. Mas parece que quando as coisas dão errado, Ele não está com a gente. Ele disse: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Nunca te deixarei, nunca. Nunca, é nunca. Deus é fiel às suas promessas. O mínimo, e você pode dizer assim: eu não sei se isso serve para mim. O mínimo que um cristão carrega, o mínimo que um cristão possui, é a presença de Deus dentro dele. O mínimo, o cristão mais raso que você encontrar, o mínimo dele é a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele veio habitar em nós. A todos quantos o receberam como Senhor e Salvador, a eles deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Há uma promessa em Atos que é derramado o Espírito. Vós sois templo do Espírito. Ele decidiu morar em nós. Então o mínimo que um cristão carrega é a presença de Deus. Você não é fraco, você é poderoso. Não esqueça, Ele não deixou Daniel sozinho na cova. Quantos aqui acreditam nas histórias bíblicas? De verdade. Ele não deixou Daniel sozinho. Não vai te deixar. Ele não deixou Pedro afundar na tempestade. Não vai te permitir isso que aconteça com você. Ele não deixou Elias sozinho na caverna. Ele não deixou Sadraque sozinho na fornalha. Ele não deixou Moisés sozinho no Egito. Ele não se esqueceu de você. Acredite. Mateus capítulo 28. A última promessa de Jesus é: eis
que estou convosco todos os dias até o fim. Até o fim. O vale, a primeira verdade é: Deus está conosco. Ele está conosco. A segunda, o vale é apenas uma fase, vai passar. Eu conheço pessoas que estão aqui, que já estão na fase passou. Eu conheço pessoas que estão aqui, que ainda estão passando. Eu conheço pessoas que ainda vão entrar no vale, porque todos nós passaremos pelos vales. Mas de uma coisa você precisa ter convicção: o vale é apenas uma fase, vai passar. Quantos creem nisso? Diga para você mesmo: vai passar, vai passar. A Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte. Vai passar. Jeremias capítulo 1 fala sobre a vara de amendoeira. Quando ela floresce, é uma nova fase, uma nova estação que está surgindo. Deus está confirmando na sua história o que eu estou fazendo hoje e o que você pode estar enfrentando hoje. Vai passar, uma nova estação vai surgir. Salmo 126, anote isso. Salmo 126 diz que aqueles que saem semeando com lágrimas voltarão com júbilo nos lábios. Você está semeando lágrimas hoje? É o que tem sido, é o que tem caído ao chão diante de você, são lágrimas, dor, frustração, perdas, são lágrimas. Fique firme, porque a Bíblia diz que aqueles que vão semeando com lágrimas voltarão com júbilo nos lábios. Vai chegar a sua hora de jubilar de alegria, vai chegar. Salmo 56, você conhece todos esses textos, só não sabia que estava na Bíblia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Essa é uma verdade bíblica. Vem pela manhã. Salmo 84 fala do vale de Baca, o vale das lágrimas. Você pode estar no vale das lágrimas, mas escute, não transforme esta estação em toda a sua história. Pode estar ruim agora, mas Deus ainda é suficiente para você. Não transforme essa fase em toda a sua história. Não permita isso. Não deixe que o inimigo diga: seu Deus é Deus só das montanhas, seu Deus é Deus só daquela irmã. Ele não ama como diz amar todo mundo. Eu tenho dúvidas com muitas palavras do meio evangélico hoje em dia. Você já reparou que todo jogador de futebol agora é crente? E aí ele faz um gol, ele diz assim: o Senhor me abençoou com um gol. Se o goleiro for crente, como é que fica Deus nisso? Já parou para pensar? Se o goleiro do outro time for crente, ele vai falar assim: é Deus, que negócio é esse? O Senhor abençoou ele e me amaldiçoou? Irmão, é a maior idiotice cristã que esses caras estão inventando. E tem gente que fala: é, Deus abençoou, ele fez o gol. Isso, e o goleiro? O meu time ganhou, graças a Deus. Ué, e o Deus do outro que o time perdeu? Como é que fica? Nós estamos, sabe, relativizando tudo, toda a nossa fé. Deus é Deus de princípios. Ele tem, sabe, Deus tem firmeza e conexão com quem está com Ele. Se conecte com Deus. Você vai ver a sua história sendo mudada. Não transforme a sua estação hoje, seja boa ou ruim, em toda a sua história, porque você pode se frustrar. Você vai entregar propósitos. Última coisa que os vales revelam: sua identidade não está naquilo que você sente. Eu estou triste hoje, então eu sou uma pessoa triste. Eu estou abatida hoje, eu sou uma pessoa que não tem ânimo. Isso não revela quem você é. Você tem que aprender a lutar contra essas circunstâncias. Salmo 42, versículo 5. Põe na tela para a gente agora.
versículo 1, se eu não me engano, nós falamos dele de manhã, né? Assim como a corça, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você percebeu como o salmista começa o seu dia? E entenda, quando você lê isso, quando você começa pelo versículo 1, que deve ser o que você deve começar, a não ser que você tenha um pretexto, mas você começa pelo início dizendo: que homem crente, ele deve estar experimentando coisas boas na vida dele, ele deve estar passando pelo melhor momento da vida dele, por isso que ele busca a Deus logo pela manhã, por isso que ele diz: assim como a corça precisa de água, eu preciso do Senhor, eu tenho anseio. Ele é um crente, está dando tudo certo na vida dele. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Porque no Antigo Testamento Deus estava em um lugar, no templo. Agora na nova aliança Deus está em alguém, você e eu. Você não entendeu isso aqui não? Na antiga aliança Deus está em um lugar, no templo. Na nova aliança Deus está em uma pessoa, em mim e em você. Então o salmista está dizendo: quando é que eu vou poder voltar para o culto? Bem verdade que nós poderíamos ser assim, né? Porque choveu, eu não vou na igreja. Se tiver frio, eu não vou. Nós devíamos ter anseio. Quando é que é o próximo culto? É amanhã? Eu queria culto todo dia, eu queria adorá-lo todo dia. Sabe por que a gente não pensa nisso? Culto todo dia, pastor? Porque a gente pensa que culto é um local onde eu recebo algo. Culto é o local onde eu entrego. E quando eu entrego aquilo que Deus está trazendo sobre a minha vida, eu recebo isso em provisão sobre mim. Então faz sentido eu adorá-lo, eu exaltá-lo, para que Ele derrame suas bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida. Tinha que ter um desejo ardente em nós. E quando você olha esse homem começando esse salmo, você está dizendo: esse é um crente, ele deve ser um líder de célula, ele deve ser um pastor, ele não é um crente comum que nem eu, que passa por tanta provação. Versículo 3: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. É para você. É para você que está achando: não adianta, eu só faço chorar, é só tristeza, é só dor. Olha como ele começa o seu tempo com Deus. Ele está dizendo: eu tenho anseio do Senhor. Por que ele tem anseio de Deus, sendo que as lágrimas têm sido o alimento dele? Como é que alguém assim tão triste, tão afetado pelas circunstâncias do mundo, como é que ele pode dizer? É porque ele entendeu que sem a presença de Deus, isso vai continuar sendo a realidade dele. Sem a presença de Deus, consolando ele, isso vai ser o resultado da vida dele sempre. E ele fala: apesar de que as lágrimas estão caindo ainda, apesar de que está sendo difícil ainda, eu preciso de Deus, eu reconheço Ele na minha vida. Assim como a corça, assim como a água, assim, esse cara é crente, mas olha o que ele está passando. Diga para quem está do teu lado assim: coisas boas acontecem com gente ruim, e coisas ruins acontecem com gente boa. Acontece. Por que não aconteceu com o meu vizinho? Ele que devia ter batido o carro, ele não serve a Deus. Irmão, não faz sentido você não aceitar aquilo que circunstâncias surgem. Jó vai dizer: eu recebi o bem, por que eu não posso receber isso agora? Ele continua sendo o meu Deus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê Ele agora? Para mudar a sua vida, para trazer sua família de volta, para salvar seu casamento? Cadê Ele? Onde Deus estava? Eu disse no começo do culto: Ele está onde sempre esteve, no alto, sublime trono. Deus não se move por circunstâncias, Deus se move de propósito, no propósito. Ele não age pelas nossas necessidades, existe um propósito nisso. Onde está? 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão
conduzindo a procissão para a casa de Deus, os cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Ele está dizendo: eu me lembro dos dias que eram bons, eu me lembro quando a gente ia festejando, eu me lembro quando a gente erguia a mão e cantava: Deus derrama fogo, Deus faz isso. Eu me lembro como era bom aquele tempo, que as pessoas que eu amava estavam comigo. Agora eu estou distante disso, eu não tenho mais alegria disso. Por quê? Por que você não tem mais alegria? Porque algo ruim aconteceu? Porque um problema surgiu? Porque uma doença apareceu? Converse com esse pessoal aí, que o diagnóstico era câncer, sem cura. Converse com ele e pergunta como foram os dias. Pergunta no que eles buscavam alegria. Versículo 5. Agora espere. Porque ele toma consciência. Porque o que falta para a maioria de nós é consciência. Eu tenho que cair em si. Lucas capítulo 15. O filho pródigo foi embora, gastou tudo, viveu do jeito. Mas a Bíblia diz: caindo em si. Chega uma hora, meu irmão, que você tem que cair em si. É tomar o Simancol, sabe qual que é? Está na hora de passar óleo de peroba e falar: tem que dar um jeito nisso. Ele diz assim: por que está assim, tão triste, ó minha alma? Será que não está na hora da gente olhar no espelho e dizer assim: por que eu estou tão triste assim? Por que eu estou permitindo que isso me domine? Por que estás assim tão perturbadas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Uma pergunta: para quem o salmista está dizendo isso? Para quem ele está dizendo isso? Para ele mesmo. Vai no espelho da sua casa, dá uma boa olhada e fala: meu Deus, estou acabado. Chega. O choro dura tem dia e tem hora para começar e tem hora para terminar, amém? Mas a alegria vem pela manhã e não tem hora para acabar. Ele está dizendo: por que você está perturbado? Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e... não pegou? O meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Ele está dizendo: eu começo a me lembrar dos montes, dos locais aonde Deus se manifestava. Ele está dizendo: eu estou num vale, mas eu me lembro dos montes. Deus é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos... Fique de pé aí onde você está. Deus tem uma promessa para você hoje. Mas primeira coisa, você precisa reconhecer, como o salmista diz: chega, eu não vou fazer mais acordos com o inimigo, eu não vou fazer mais acordos com aqueles que querem tirar a minha paz, eu não vou fazer acordo com a ansiedade, com a depressão, com o medo. Eu não vou fazer acordo, eu vou ouvir a voz de Deus. É Deus que eu quero ouvir. Porque quando eu quebro os acordos que eu fiz com o inimigo na minha mente, no meu coração, Deus então libera uma palavra. O inimigo dizia para o rei de Israel: eu vou acabar com você. O inimigo dizia: essa história vai acabar com você, esse vale vai acabar com você. Mas versículos para frente, Deus intervia, e ele dizia: assim diz o Senhor, hoje mesmo entregarei isso nas tuas mãos. Qual voz você vai querer ouvir? Qual voz vai determinar as suas atitudes? Escute. Infelizmente, esse não vai ser o último vale que você vai enfrentar. Mas felizmente, Deus é Deus das montanhas e também dos vales. Ele estará com você em cada vale que você passar.
tem de bom ânimo, eu venci o mundo, para que o mundo não exerça mais poder sobre você. Deus estava desde o princípio, e ainda hoje, Ele quer se revelar a você. O que você pode, como o salmista diz, o que eu posso dizer? O que eu posso fazer por um Deus tão poderoso? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito a mim? Eu não tenho tido, tem sim. Abra seus olhos e veja. Lembre-se de quantas alegrias Ele já proporcionou. Não permita que o retrato ruim dessa fase se torne toda a sua história. Existem pessoas que precisam de você. Existem famílias esperando você. Está na hora da gente dizer: chega. Eu não vou fazer mais alianças com medo, com a dúvida. Eu vou fazer alianças com o Senhor. Ele está aqui. Quando você quebra acordos com o inimigo, Deus libera promessas para a sua vida. Quando o rei disse para o inimigo: eu não vou mais atender os seus desejos, eu não vou mais permitir que essa dor tire de mim o melhor que Deus tem para mim. Então Deus dá uma promessa para aquele rei e diz assim: toda vez que o inimigo te atacar daqui para frente e nós estivermos conectados, eu te darei vitória. Se você não está enfrentando ainda, ou não está sentindo, não está vivendo essa vitória, espere, Ele virá. Só erga as suas mãos e comece a ser grato. Gratidão é combustível para o milagre de Deus. Um amigo nosso teve um filho, e o filho nasceu em perfeito estado. Eles já tinham uma idade um pouco avançada, não avançada na velhice, mas para filhos, mais de 40 anos, e não tinham filhos. E com 40 e poucos anos, a mulher engravidou ele também, o primeiro filho. Foi uma gestação maravilhosa, poderosa. Eles glorificaram a Deus o tempo todo, dizendo: Deus, o Senhor nos deu, o Senhor cumpriu a promessa, o Senhor disse que, através de pessoas, o Senhor disse que daria esse filho, está aqui, glória a Deus. Então, naquelas primeiras horas, eles estavam glorificando ainda mais a Deus, elevando o nome do Senhor, dizendo para todo mundo: é o filho da promessa. Mas algumas horas se passaram, então os médicos voltaram e disseram: nós precisamos levar seu filho para a UTI. Ele disse: não, meu filho está bem. Ele falou: não, seu filho não está bem, ele tem um problema. Levaram para a UTI, entubaram aquele menino, recém-nascido, tentaram de tudo para fazer aquele menino continuar vivo, e sem explicação nenhuma, ele morreu. O menino morreu. Então levaram ele para aquela parte do hospital onde espera para levar para o necrotério, né? Ele estava lá, naquele espaço frio, o corpinho dele, e o pai disse assim: eu conheço esse rapaz, eu conheço ele, conheci ele. Irmão, é porque eu estou te contando hoje, mas quem não conhece ele, ele é totalmente, você não imagina o que ele passou. Quem olha não fala: esse cara não enfrentou nada. E ele falou assim: olha, eu quero ver o meu filho. Eu falei: seu filho está morto. Ele falou: eu quero ver ele. E ele foi lá no necrotério, pegou o bebê, tirou o lençol, aquela cobertura, pegou ele no colo, pegou seu filho, ergueu. E sabe o que ele disse? Ele disse: Deus, obrigado, o Senhor cumpriu a promessa. Eu fui pai durante 6 horas, o Senhor não falhou, o Senhor é fiel, o Senhor nunca falhou. Os enfermeiros
pessoal do IML, os médicos que estavam ali, todos eles foram impactados. A presença de Deus tomou aquele lugar, sabe? Pessoas foram visitadas por Deus, pessoas foram transformadas, gente aceitou Jesus naquele momento. E alguém vai dizer assim: mas era um momento de dor. Mas Ele transformou aquele momento de dor em momento de salvação. Deus não falhou. Eu te digo, eu não sei se eu teria coragem disso, eu não sei se eu teria essa capacidade. Estou dizendo, eu sou sincero, eu não sei, mas eu vi alguém fazer, e Deus mudou aquela história. Médicos aceitaram a Jesus e frequentam a igreja dele hoje, porque no momento de maior dor dele, ele deu o seu maior testemunho. No momento de maior dor, ele deu o maior testemunho. Ele disse: obrigado, eu fui, Pai, foram poucas horas, mas eu posso dizer, Deus é fiel. Deus é fiel. Às vezes você está assim, porque alguma coisa saiu do controle, e você se esquece de tudo que Ele já prometeu e cumpriu na sua vida. Está na hora da gente dizer: Deus, me ajuda então a enxergar isso, que eu transforme o meu vale no maior testemunho de fé que alguém já experimentou.